Muito bom. Bom, esse é o nome do nosso curso, né? É um curso de fisiologia do exercício, mas que tem foco no treinamento resistido, ou seja, na musculação. É um curso para quem gosta de musculação, porque a gente vai falar o tempo todo de exercício resistido. Claro que a gente vai falar de outros tipos de exercício também, até para fazer paralelos, não é? Mas o foco é o treinamento resistido. E não é um curso que visa estudar aspectos do desempenho físico para atletas, para competidores, né? É um curso voltado para as questões da saúde, das doenças e do envelhecimento. Esse é o nosso foco. E isso é muito importante porque quem gosta de musculação geralmente quer trabalhar com musculação. E aonde estão as oportunidades de trabalho? Existem algumas na área do desempenho, das competições, mas são setores assim bastante congestionados de profissionais, né? E nestas áreas, na área da saúde, para resumir, né, que inclui o envelhecimento, inclui as doenças, é aí que está o grande campo de trabalho para quem gosta e quer trabalhar com musculação. Vocês vão ver no decorrer do curso as grandes aplicações da musculação na área da saúde. Então essa é a nossa ênfase do curso todo. Tá? Muito bom. O Instituto Biodelta, que é a nossa instituição, ele existe desde 1991. Na realidade, era uma outra empresa, né? Uma empresa que produzia projetos de equipamentos e que evoluiu para o Instituto Biodelta, né? E a nossa proposta é estudar o treinamento resistido em vários aspectos, né? Nas suas aplicações, no ensino, é o caso desse curso, e em pesquisa. Nós, atualmente, de alguns anos para cá, conseguimos montar uma estrutura adequada para a produção de trabalhos científicos. Então, a gente está indo praticamente nos principais congressos no Brasil e sempre levando trabalhos. Vocês vão ter contato com esses trabalhos, poderão até participar de alguns trabalhos se tiverem interesse. Bom, o que a gente produz no Instituto Biodelta como forma de conhecimento é desenvolvimento de métodos para adaptação dos exercícios na presença de fragilidades, doenças em geral. Adaptações. Isso é muito importante, não é? Se a gente não consegue adaptar o exercício adequadamente, a pessoa que tem limitações não consegue fazer. Não consegue ter os benefícios do exercício, porque não consegue praticar. E essa é uma área que tem muito pouco conhecimento. Como nós nos dedicamos a isso há muitos anos, a gente desenvolveu métodos de adaptação dos exercícios. E esse é um tema presente na maioria dos nossos trabalhos que a gente está levando para congresso, para publicações. Essa é a nossa grande contribuição para o conhecimento. Métodos de adaptação do treinamento resistido na presença de fragilidades. Uma outra contribuição para o conhecimento é o desenvolvimento de equipamento, aparelhos que facilitem essas adaptações. Entre outras qualidades, mas em outros momentos nós vamos ver qualidades do equipamento Biodelta, mas uma proposta básica é facilitar as adaptações na presença de doenças e fragilidades. Só para ilustrar algumas imagens de pessoas fazendo exercícios, algumas imagens de estudos biomecânicos. Só por curiosidade, a outra turma está tendo uma aula, quer dizer, o dia todo de biomecânica hoje. São 4 aulas, né? São 8 horas de biomecânica com o professor Eduardo Borges. Bom, então na área de ensino, nós temos o curso de especialização, que é esse, temos cursos à distância, workshops aos domingos, temos um site acadêmico onde vocês encontram trabalhos científicos, depois eu vou dar o endereço,
E o simpósio anual é um encontro anual que nós fazemos com a proposta básica de reunir ex-alunos. O nosso curso tem mais de 20 anos, já formou mais de 5.000 profissionais. Então o simpósio é uma oportunidade para eles se reencontrarem e se atualizarem, né? Esse é o nosso site acadêmico, treinamentoresistido.com.br. Vocês vão encontrar muita coisa interessante lá. Esse é o nosso simpósio. Atualmente nós estamos com uma parceria com o Celafisques. Então o simpósio Biodelta ocorre dentro do simpósio do Celafisques, que é no Centro de Convenções Rebouças. Esse aqui é do ano passado, tá? Então desse ano a gente ainda não tem a data, quer dizer, já tem a data, né? Eu só esqueci de pôr no slide. Eu esqueci, vocês lembram a data, não? É, desse ano? Bom, é em outubro, é no mês de outubro, mas nós vamos divulgar isso com bastante antecedência. E lá no Instituto Biodelta nós também fazemos o atendimento das pessoas em musculação, né? A proposta é atender pessoas de todas as idades que desejam evitar ou tratar doenças crônicas, por meio dos exercícios resistidos, superando limitações. Isso é uma definição do que é que a gente faz no atendimento. E é o que provavelmente muitos de vocês vão querer fazer, né? Atender pessoas com esse foco. É um foco diferenciado de academias, é um foco diferenciado de clínicas de reabilitação, porque a maioria dos nossos alunos são ou profissionais de educação física ou fisioterapeutas. Sempre temos alguns médicos e alguns outros profissionais interessados no curso, mas cada um vai atuar dentro das limitações da sua profissão, né? Não é porque o profissional de educação física fez esse curso que ele vai poder aplicar exercício terapêutico. Exercício terapêutico é a área da fisioterapia. E por outro lado, não é porque o profissional fisioterapeuta fez esse curso que ele vai poder trabalhar com treinamento. Treinamento é a área da educação física. Então, o que define as atuações não é a pós-graduação, é a graduação. Isso define as áreas de atuação dos profissionais, né? Mas vocês vão ter conhecimentos para aplicar cada um dentro das suas áreas, né? Esse curso, então, existe desde 1996. Inicialmente, ele foi uma iniciativa minha e do professor Wilson Jacó, que é o atual professor titular de geriatria aqui da Faculdade de Medicina da USP. Em 95, nós criamos um centro de estudos chamado CECAF, Centro de Estudos em Ciências da Atividade Física. E esse curso era uma proposta do CECAF, em 1995. E foi muito bem, mas em 2009 o CECAF terminou. Houve uma reestruturação dos centros de estudos da Faculdade de Medicina e o CECAF foi aglutinado a outros centros de estudos, perdeu a sua individualidade. Então o CECAF, como centros de estudos da geriatria em atividade física, não existe mais. Mas a sua proposta de estudos e de curso continua, naturalmente com outras vinculações. É o caso desse curso, né? Começou no CECAF e continua agora fora do CECAF. Desde 2014, esse curso é oferecido pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, né? E eu já disse que o foco desse curso é o exercício resistido, e só para lembrar, né? Exercício resistido é uma expressão mais acadêmica para a musculação. Exercício resistido, exercício contra resistência, né? Exercício com peso, treinamento de força. Dependendo da área, existem algumas expressões mais comuns. Por exemplo, na área da educação física, fala-se muito em treinamento de força. Na fisioterapia, fala-se em fortalecimento muscular.
Nas academias fala-se musculação. Nos trabalhos científicos você fala exercício resistido. Ou exercício com peso. Enfim, dependendo da área, não é que tenha uma expressão correta, uma errada, mais certa, mais errada. Não existe isso. Todas são corretas. É questão de uso em áreas diferentes, né? O que justifica nós termos escolhido o exercício resistido para estudar com o foco na saúde, nas doenças e no envelhecimento, são duas coisas fundamentais: eficiência e segurança. Durante esse curso vocês vão ouvir muito falar em eficiência e segurança. Curiosidade. Uma das turmas passadas, no final do curso, no último dia, fizeram uma festa e tinha um bolo. O que estava escrito em cima do bolo? Eficiência e segurança. Então, estudar doenças crônicas, principalmente com o objetivo em desenvolver funcionalidade, é um exemplo das aplicações da eficiência do exercício resistido, sempre com segurança. Qual é o conceito de funcionalidade? Funcionalidade é aptidão física, mas na medida adequada para a pessoa realizar os esforços da vida diária. Quando a pessoa consegue realizar confortavelmente os esforços da vida diária, a gente diz que existe boa funcionalidade, que é o que as doenças tiram das pessoas, é o que o envelhecimento tira das pessoas, né? E que os exercícios adequados tendem a restituir. E nós vamos aprender como fazer isso com eficiência e segurança. Basicamente, o curso é um curso de fisiologia do exercício, então vai haver um foco grande nas questões da fisiologia, mas sem esquecer das matérias básicas, né? Biomecânica, bioquímica, nutrição e outras, né? Genética. Vocês vão ter as cadeiras básicas também. Adaptações aos exercícios é um aspecto fundamental. Vocês vão ver na teoria como é que ocorrem, como devem ser as adaptações, e depois na prática, no estágio prático, né? Um outro tema abordado geral do curso é a fisiopatologia das doenças. Se nós vamos estudar exercícios na presença de doenças, nós temos que conhecer as doenças. Então não vamos estudar as doenças do ponto de vista do tratamento, do medicamento, cirurgia, mas nós vamos estudar a fisiopatologia, quer dizer, de onde vem essa doença, como é que ela evolui, o que esperar ao longo do tempo, no caso de uma pessoa que tem uma doença X ou Y. Então a gente tem que conhecer as doenças para poder atuar nelas, né? Interferir. O outro aspecto importante do curso é o envelhecimento. O envelhecimento não é um problema do idoso, é um problema de quem está envelhecendo. O envelhecimento começa a partir da maturidade. A partir dos 25, 30 anos, nós estamos envelhecendo. E é um contínuo. O idoso já envelheceu. Claro que ele vai ter mais problemas do envelhecimento, porque ele já envelheceu. Mas muita gente na faixa dos 30 anos tem problemas do envelhecimento, embora não seja idoso. O envelhecimento se caracteriza por processos de desgastes das articulações, entre outros, desgastes do organismo. Mas no caso das articulações, dos tendões, dos músculos, interferindo na aptidão física das pessoas. Então, dependendo da genética individual, a pessoa poderá ficar bastante idosa com poucos processos degenerativos. Ou
com pouca idade e muitos processos degenerativos. Então nós vamos estudar o envelhecimento, entendendo o envelhecimento como a ocorrência de processos degenerativos. Não é um problema do idoso, né? E isso é fundamental também para a população em geral, porque muita gente é afastada da atividade física pela ocorrência desses processos. O processo de envelhecimento vai acontecendo, a pessoa pratica, gosta de alguma atividade física, mas começa a perceber que não consegue mais. Então, é preciso que haja uma alternativa. Essa alternativa é sempre o exercício resistido. Quer dizer, sempre. É a melhor. Pode não ser usado, mas é a melhor, né? Por quê? Eficiência e segurança, né? Muito bom. Bom, e outras coisas, né? Vamos estudar os efeitos terapêuticos dos exercícios em geral. Nós vamos estudar a fisiopatologia das doenças e como é que os exercícios influem na evolução das doenças. Exercícios em geral, embora com o foco no treinamento resistido, né? Muito bom. Isso eu já falei, né? É o principal foco do curso. Quando a gente fala em fragilidade, nós estamos nos referindo a diversas situações. Uma delas é a imaturidade, né? Jovens, adolescentes, crianças, né? Ela tem as estruturas musculoesqueléticas mais frágeis por imaturidade. Outra causa de fragilidade é o envelhecimento, pelos processos degenerativos, né? Gestação é uma outra situação de fragilidade, pela embebição gravídica de ligamentos, cápsulas, né? As doenças em geral e lesões. Então, todas essas situações levam a fragilidades que exigem adaptações nos exercícios. E uma coisa fundamental, este é um curso com base em evidências. O que quer dizer isso? Tudo que vai ser apresentado para vocês vai ser justificado com trabalhos científicos. É um curso com base em evidências. Qual é o contrário disso? Especulações. A pessoa imagina que alguma coisa é de um jeito tal e divulga aquilo. Às vezes até com segundas intenções, para promover um método, para promover um equipamento, enfim. Isso é o lado negro das atividades humanas, né? Mas esse curso procura, dentro do possível, se manter imune às especulações. Foco em evidências, né? Como eu já disse, daqui a pouco vocês vão se apresentar, nós vamos saber a formação de vocês, mas a maioria é educação física, fisioterapia e medicina. Embora qualquer área da saúde possa ter representantes aqui. Mas cada um vai atuar dentro dos limites, né, da sua graduação. Esse curso tem reconhecimento acadêmico, mas não é feito pelo MEC, porque é um curso da USP. O USP é uma universidade estadual e o MEC só tem ingerência nas universidades federais e particulares. Então, este curso, a USP não é subordinada ao MEC. É subordinado ao Conselho Estadual de Educação. Mas o valor acadêmico é o mesmo, né? Então, não vou fazer aquele curso porque não tem reconhecimento do MEC. Tá bom, nenhum curso da USP tem. Fecha a USP. Esquece, é tudo mal entendido, né? Tem reconhecimento do Conselho Estadual de Educação e tem o mesmo valor do reconhecimento do MEC. É um curso de especialização. E nós costumamos chamar a especialização de pós-graduação. Está correto, porque é depois da graduação. Mas vamos entender que é uma pós-graduação lato sensu. A pós-graduação, ela pode ser lato sensu ou stricto sensu. O lato sensu, dependendo da carga horária, tem nomes diferentes. Especialização, mais de 360. Aperfeiçoamento, mais de 180 e menos de 360. A atualização, menos de 180 horas.
Pelo menos essa é a definição da USP, da Universidade de São Paulo. Agora, então esse é um curso de especialização. Agora, a pós-graduação estrito sensu é mestrado e doutorado. Muita gente pensa que é uma sequência, né? Vou fazer primeiro uma especialização, depois eu vou para o mestrado, depois eu vou para o doutorado. Não é assim. Não é assim. O lato sensu visa formar profissionais que vão atuar na prática. O estrito sensu visa formar professores e pesquisadores. É outra proposta. É outra proposta. Quem vai para o estrito sensu quer ser pesquisador e ou professor universitário. Vai ter um foco muito maior em metodologia da ciência, ele vai ter que produzir trabalho científico. Vocês, num curso de lato sensu, vão ter boas noções de metodologia, mas não para fazer trabalho científico, para entender trabalho científico, para estudar, para entender o que você está lendo. Então essa é a proposta, são diferentes, né? A pessoa, quando vai para um estrito sensu, tudo começa com uma entrevista com um possível orientador. A primeira coisa que o orientador vai procurar saber é se essa pessoa quer realmente ser um pesquisador ou se está querendo um título para pendurar na parede. Então, quem não tem intenção de fazer carreira universitária, esquece o estrito sensu. Você quer trabalhar com distinção, com competência, é lato sensu. Então, não existe aqui uma relação de subordinação, quer dizer, o estrito sensu é mais que o lato sensu. Não é mais, nem menos. É diferente. É diferente. Você pega um professor acadêmico, universitário, um pesquisador, e põe na prática para trabalhar com as pessoas, será que vai dar certo? Ele não foi preparado para isso. Então não é uma questão de ser mais ou ser menos, é ser diferente. O certificado de vocês vem como curso de especialização. As aulas teóricas ocorrem aqui na Faculdade de Medicina e as aulas práticas no Instituto Biodelta. Depois a Luciana vai falar bastante com vocês sobre a organização do curso e vai tirar dúvidas em geral. Essa parte de carga horária ela também vai abordar, mas só para citar, teoria 280 horas, prática 80, monografia 80, total de 440 horas. A primeira parte do curso, antes da prova número 1, são exercícios, nós vamos focar exercício resistido, base das doenças e bases do envelhecimento. Aí tem uma prova. Não se assustem com as provas. As provas são fáceis. A gente discute até as perguntas que vão cair na prova. Então, é difícil ir mal na prova. Tem gente que consegue, mas é difícil. O estágio prático, após a prova 1, quer dizer, após essa parte toda, após a prova 1, vocês começam o estágio prático. Por que não começam antes? Porque vocês não vão aproveitar. Para aproveitar o estágio prático, vocês têm que ter esses conhecimentos teóricos. Aí vocês vão aproveitar melhor o estágio prático, né? Vocês vão ver o que lá? Adaptações do treinamento, pessoas com muitas situações diferentes, sempre patológicas, né? E execução de exercícios. No estágio tem prova oral e conceito para aprovação. Basta ter boa vontade. Basta ter boa vontade. Tem gente também que não tem boa vontade. Então, a grande maioria tem. A segunda parte do curso, então, são as matérias básicas, aprofundar nas questões do envelhecimento e aprofundar nas doenças crônicas. A gente pode dizer que vocês vão fazer um mini curso de medicina. Nessa segunda parte, a maioria dos professores são médicos. Vocês vão estudar doença. Aí nós temos mais duas provas, né, sobre essas questões, prova 2 e prova 3, são 3 provas no total.
E sempre desse jeito que eu falei para vocês, a gente discute as questões, vocês conhecem as perguntas com antecedência. Porque a finalidade da prova, nós entendemos que é aprendizado. Claro que tem o aspecto da avaliação, mas nós temos outras ferramentas de avaliação também, como já disse no estágio prático, né? Mas não é difícil tirar nota. A aprovação depende das notas de prova, do conceito, porque toda a nossa equipe vai conhecer bastante todos vocês, principalmente em função do estágio prático, não é? E vocês vão ter um conceito. E a monografia, que é uma exigência legal e que precisa ser valorizada. A aprovação exige frequência mínima, também é exigência legal, e nota mínima. Como eu disse, é difícil ser reprovado nesse curso, mas todo ano tem gente que consegue. Tem que fazer um esforço danado, mas consegue ser reprovado. Com boa vontade, tudo vai bem. Tudo, é só ter boa vontade. Então são 35 sábados para que o curso dure 18 meses. Em função dos feriados, nem sempre será a cada 15 dias. Mas aí vocês têm o programa para se orientar e se programar. Como referência bibliográfica em termos de livros, esse é um dos mais importantes, é um livro em inglês, 2013, né? Treinamento Resistido para Prevenção e Tratamento de Doenças Crônicas. Importantes autores. Esse é um livro na mesma linha, ele já foi traduzido para o português, mas a edição esgotada, só tem em inglês e é muito interessante. Treinamento Resistido para a Saúde e Reabilitação. O meu livro é uma referência, ele está quase esgotado, mas ainda não está esgotado. Nós vamos, em vez de fazer uma segunda edição, nós vamos fazer um outro livro, né? Mas que aborda essas questões do primeiro. Por enquanto ele está aí disponível, né? Musculação em todas as idades. É um livro que tem a proposta ampla, né? Ele é destinado ao leigo, para que o leigo tenha noções do que é a musculação, da importância da musculação, se motive a fazer musculação. Mas para o profissional, ele tem referências bibliográficas muito úteis. Porque muitas vezes o profissional que não está fazendo um curso de especialização, ele fica meio perdido com informações e não sabe muito bem o que valorizar. Então, ali a gente chama atenção para as coisas que são importantes, as referências bibliográficas, então ajuda muito na orientação da atualização dos profissionais. Vocês vão receber uma apostila do Instituto Biodelta com esse foco das adaptações do exercício resistido para doenças, lesões e fragilidades. Outra forma de estudar é um texto para profissionais, que vocês também vão ter acesso, e o site Treinamento Resistido.